Bom dia, meus amores. Hoje o dia tá aqui na escola e vai fazer para vocês a nossa aula de hoje, tá certo? Então vamos estudar? Nós vamos aprender hoje sobre medida de tempo, tá certo? Como a tia falou, que a gente tá com pouco tempo para a gente estudar e precisa adiantar os conteúdos. Nós vamos estudar hoje 2 conteúdos de matemática, tá certo? Medida de tempo e medida de comprimento, tá bom? Primeiro vamos à medida de tempo e vamos entender como é que a gente pode medir e compreender o tempo, tá certo? Tia tem aqui em cima da mesa o nosso calendário, certo? Então nós vamos entender hoje que para medir o tempo nós precisamos do relógio, né? São utilizados esses 2 instrumentos, o relógio e o calendário. Antigamente, há muito tempos atrás, as pessoas utilizavam um objeto chamado de ampulheta. Eles mediam 1 hora, certo? Era um objetozinho que quando virava, descia uma areia. E lá, quando a areia todinha tivesse descido, já tinha marcado 1 hora. Porque eles ainda não tinham inventado o relógio, que é o que vocês vão ver na atividade de vocês. O relógio, ele marca as horas, os minutos e os segundos. O ponteiro menor vai marcar as horas, o maior, os minutos, e aquele ponteirinho que está sempre girando, ele marca os segundos, tá certo? A partir daí, a gente vai percebendo que o dia ele vai mudando. Olha aqui como no próprio texto fala sobre o dia e a noite. A gente vai percebendo que quando o tempo vai passando, também o clima do nosso dia vai mudando. A gente vai saber se é dia, se é manhã, se é tarde ou se é noite. E o nosso ritmo de vida também muda, certo? Então, a partir do relógio, a gente consegue medir as horas do dia, horas, minutos e segundos. E no nosso calendário, nós vamos conseguir medir os meses. Olha, quais são os meses do ano? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Esses são os meses do ano. O ano ele tem 12 meses, tá bom? Então a gente consegue medir os meses e também em cada mês nós vamos ter uma semana para cada mês. Então, contando quantas semanas tem cada mês, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5 semanas. 5 semanas para cada mês, tá certo? Alguns meses, como fevereiro, não tem 5 semanas completas, mas nós iremos ter 5 semanas para um mês. E os dias, olha só, cada número desse representa a data de um dia, né? Hoje nós estamos em dezembro, a data de hoje estamos na 2ª semana de dezembro e hoje é 7 de dezembro. Então, vocês com muita atenção irão realizar a atividade de vocês e tia vai colocar a página aqui no nosso grupo. Então, meus amores, como falei para vocês, nós medimos o tempo com o relógio, certo? E existem vários tipos de relógio. O relógio de ponteiro e o relógio digital, tá certo? E nós medimos o tempo também utilizando o calendário. Agora nós vamos ver medida de comprimento. É certo que vocês estudem com paciência durante o dia de hoje. Prestem bastante atenção nos 2 conteúdos, que é para deixar tudo bem guardadinho na cabeça de vocês, tá bom? Nós vamos para o próximo conteúdo agora. Nós agora vamos ver medida de comprimento. Na medida de comprimento, nós vamos observar que existem também alguns objetos para a gente poder medir os comprimentos. Para medir o tempo, quando o tempo vai passando manhã, tarde, noite, a gente utilizou o relógio e o calendário. Mas para medir o comprimento das coisas, nós utilizamos a fita métrica, a trena, o metro articulado ou a régua, certo? Então, esses são os instrumentos utilizados. Eles medem os metros e os centímetros, certo? Metro. Os centímetros são esses, ó, tá vendo? 2, 3, 4, são os centímetros, tá bom? E o metro, quando a gente parte quando a gente começa a medir
a partir de 1 metro, então a gente vai perceber os metros das coisas, as medidas dos objetos. Ele serve para medir o nosso tamanho, ele serve para medir o tamanho dos objetos, o tamanho do caderno, da borracha, do estojo, tamanho da porta, da mesa, da cadeira. Então, esses são os objetos, os instrumentos utilizados para medir o metro e o centímetro. Nem todos os instrumentos eles são medidos com o metro, né? Por exemplo, a batata, a quantidade de batata aqui no saco, ele não é medido pelo metro, tá certo? Mas o tecido, sim. Para eu comprar a quantidade de tecido que eu quero, eu preciso saber a metragem que eu quero. Fita, corda, arame, tudo isso é medido por metro. Então, vocês, com bastante atenção, mais uma vez, vão olhar todos os objetos e tudo que está dizendo na atividade para guardar bem todo o conteúdo, tá bom? Um beijo e Deus abençoe a cada um de vocês.